Olá, eu sou Paulo Araújo e quero dar as boas-vindas a você aqui no nosso podcast Gente Competente. Opa, rapidinho, não saia daí, preste bem atenção. Se você está apenas ouvindo o nosso podcast, eu sugiro que de vez em quando você dê uma olhada aqui nas nossas imagens, porque nós temos algumas fotos, vídeos que a gente insere para você entender, né, o que nós estamos expondo, tá bom? E outra coisa bem importante, se você deseja treinar, capacitar a sua mão de obra, a sua equipe, os seus colaboradores, os seus funcionários, o Gente Competente oferece para você ótimos treinamentos, ótimas capacitações. É só entrar em contato conosco, ok? É um podcast planejado e pensado para conversarmos com pessoas que possuem sucesso na vida e como elas conseguiram alcançar tanto êxito, quais as competências que elas têm e o que elas têm a dizer para você e para mim que podem nos ajudar a nos desenvolvermos nas diversas áreas de atividade humana. Ok, veja o seguinte, eu vou começar a falar agora com você sobre competência, porque o nome do nosso podcast é esse, né? Gente competente. Mas se você perguntar para mim, Paulo, o que é competência? Vamos lá? Se você quer melhorar as suas competências, me acompanhe. Muito bem. Competência. Eu vou abordar com você alguns aspectos importantes passo a passo. Me acompanhe, tá bom? Primeiro, a pergunta que você poderia fazer. O que é competência? Vou explicar depois. Como se forma uma competência? Também vou explicar, tá? Como eu sei que uma competência tem a ver com o meu perfil? Fundamental, essencial para quem deseja saber se posicionar e saber quais são as áreas de atividade que estão alinhadas com o seu perfil. Me acompanhe, tá? Que mais? O que devo fazer para melhorar as minhas competências? Aquelas que você já possui e que você precisa melhorar para poder ter melhores resultados na sua vida profissional, principalmente. E o último tópico que a gente vai falar é: quero ser a pessoa certa no lugar certo. Acompanhe então comigo, vamos lá? Primeiro, o que é competência? Bem, a competência, evidentemente, é tudo aquilo que você sabe fazer bem. Tem coisas que você nunca foi para a escola para aprender, mas você sabe fazer muito bem aquilo. O que é isto? É o que nós chamamos de competência, porque você possui habilidades que te ajudam a desenvolver certas atividades que você, como eu falei há pouco, nunca foi estudar para aprender. No entanto, você tem uma inteligência estruturada, uma visão capaz de fazer algo muito bem feito, inclusive melhor do que aqueles que fizeram vários cursos para desenvolver a mesma tarefa. Bom, é nela também que mora o seu potencial, exatamente. Quando nós fazemos análise de perfil, a gente procura identificar os pontos fortes e os pontos fracos, ok? O que a gente recomenda? Não adianta você desenvolver ou empreender tantos esforços para melhorar os seus pontos fracos, sendo que, na verdade, onde você dá resultado é nos teus pontos fortes. Os pontos fracos você precisa monitorar, tá bom? Que mais? A competência é a demonstração da tua capacidade de atingir ótimos resultados. De fato, quando você atua numa área em que as tuas habilidades estão alinhadas com aquilo que você está fazendo, você gera resultado naturalmente. Você não precisa gastar um monte de esforço físico e mental para, às vezes, obter um resultado desse tamanho. Não. Por quê? Porque você já vai estar atuando numa área cujas competências que você tem estão alinhadas com aquilo que a função pede de você. Então, uma competência, ela é formada basicamente por 3 elementos, mas eu vou falar sobre 5. Opa, peraí, são 3 ou são 5? Vamos lá. Competência é formada por conhecimento, habilidade e atitude. É o famoso chá, né? Para quem já estudou, já leu, já participou de palestras, cursos e tal, eles falam sobre o chá.
C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Mas será que é só isso? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque se eu for pensar em competência apenas com esses 3 elementos, eu posso dizer que quem faz coisas ruins e erradas também pode ser muito competente. Vamos colocar um exemplo prático aqui. Imagine o cara que trabalha com tráfico de... O cara tem conhecimento de tráfico? Muito. Ele tem habilidade para traficar? Com certeza. E ele tem atitude para fazer isso? Sem dúvida nenhuma. Então, em termos, ele é um cara competente. Mas será que é isso que eu estou querendo dizer? Não. Uma competência deve ter conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Aí sim, quando o sujeito trabalha bem e tem valores, princípios que ele aplica naquilo que faz, e quando ele é ético, ele entende que existem regras, e estas regras são importantes para gerar harmonia no meio do seu trabalho, com os seus colegas, com a sua família, com os seus vizinhos, na sua igreja, na sua empresa, onde quer que seja. Se ele tem valores, se ele tem ética, ele é um sujeito competente. Ok. Outra pergunta que você pode fazer: como eu sei que uma competência tem a ver com o meu perfil? É muito importante saber isso. Primeiro, autoconhecimento. Gente, se você souber quem você é, como você faz as coisas, por que você faz as coisas, qual é a tua visão de mundo, se você sabe o tipo de pessoa que você é, você tem autoconhecimento. Isso facilita muito para que você possa identificar quais são as áreas que efetivamente estão alinhadas com o seu perfil e você então terá sucesso. Não adianta você... por exemplo, se você é uma pessoa extremamente dominante, né? Aquela pessoa que gosta de dar ordens, que é muito direta, objetiva, tem pouca empatia, não é? Se você quiser trabalhar com muitas pessoas, você vai ter dificuldade, porque o teu forte não é relacionamento, o teu forte é gerar resultado, produzindo bem, seguindo as tuas próprias regras. Então, é importante você conhecer o seu perfil. Se você gosta de pessoas, gosta de trabalhar em equipe, se você faz amizades facilmente, se você é muito comunicativo, você tem o chamado perfil de influência. Então, não adianta colocar você atrás de um computador, trabalhando 6 horas por dia, porque aquilo vai te estressar ao máximo. Você precisa de gente, conviver com gente. Ok? Então você precisa conhecer o seu perfil. Que mais? Busque recursos que te ajudem a identificar os teus pontos fortes e fracos. Para isso, existem excelentes trabalhos de coaching, né? O mentor, aquela pessoa que vai te ajudar a você perceber e identificar quais são os teus pontos fortes e vai ajudar você a empreender esforços usando esses pontos fortes, porque é aí que você é bom, é aí que você dá resultado. Outra coisa, procure saber quais são os traços marcantes da tua personalidade. Você sabe o que é personalidade? É um conjunto, ela é formada por um conjunto de características que te individualizam, que dizem quem você é e por que você é. Então, procure fazer bons testes, ler bons livros, buscar boas referências que mostrem para você que você tem aquele perfil e aquele perfil vai dar certo se você atuar naquela determinada área. Que mais? Você deve responder não principalmente o como faz as coisas, mas o porquê deseja fazer. Sim, porque quando você responde o porquê, é porque aquilo te motiva. Você de fato faz aquilo porque encontra sentido naquilo que faz. Não é só pelo dinheiro. Mas eu quero ganhar dinheiro, né? Eu lembro de uma aluna que uma vez, numa das minhas aulas, ela comentou assim. Ela disse, olha, professor, o meu pai disse assim, primeiro faça um curso que te dê dinheiro, depois você vai fazer aquilo que gosta. É um engano muito grande. Por quê? Porque você precisa fazer aquilo que
com o que você se identifica, aí você vai ganhar dinheiro. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Naturalmente, o teu trabalho vai gerar tão bons resultados que o dinheiro vai ser uma consequência disso, tá bom? Que mais? Lembre-se, você não precisa ser bom em tudo, você só precisa ser o melhor naquilo que é bom. Então você tem que se aperfeiçoar. Vamos para frente. O que devo fazer então para melhorar as minhas competências? Ora, faça cursos nas áreas alinhadas com o teu perfil e nas quais você já atua ou pretende atuar. Aprimore-se. Você precisa adquirir o quê? Conhecimento, porque conhecimento é um dos elementos que compõem a competência. Que mais? Leitura direcionada. Leia bons livros. Tem muito material excelente produzido, né? Hoje você tem o livro impresso, físico, né? Que na verdade é o mais comum, sempre teve, mas você tem os e-books, você tem um acesso muito grande a bons materiais que podem ajudar você a ter um aprendizado direcionado naquela área que você quer crescer, tá bom? Conviva com gente que te inspira e é referência para você, sem dúvida, né? Procure pessoas que você possa olhar para elas e dizer, poxa, eu quero ser como ela. Bem, deixa eu falar uma coisa aqui. Não dá para ser cópia do outro, tá? Busque referência, porque ser referência não é alguém que eu vou imitar, é alguém que vai me dar algumas dicas de coisas que eu devo fazer para alcançar o êxito que ela alcançou, tá bom? E aceite novos desafios, mas não perca o foco. Sabe aquela história de ficar dando tiro para todo lado para ver se derruba alguma coisa? Não faça isso. Você tem que descobrir o seu foco. É aí que você precisa empreender o melhor dos seus esforços. É onde você é automotivado, automotivada. Ou seja, ninguém precisa me prometer nada. Eu vou fazer porque eu gosto de fazer, eu sei fazer e vou fazer bem feito. E para a gente fechar aqui essa nossa primeira conversa, seja a pessoa certa no lugar certo. Eu vou te contar uma história. A mamãe Camelo estava com o seu filhinho. É uma fábula, tá? Mamãe Camelo e o seu filhinho. Aí o bebê Camelo perguntou para a sua mãe, mãe, por que nós camelos temos essas corcovas? A mãe disse o seguinte, bem filho, nós temos corcovas porque nós andamos pelo deserto e a gente demora muitos dias para encontrar água. Então nessas corcovas a gente acumula água para a gente poder sobreviver no deserto. Ok, aí o bebê camelo perguntou novamente, mamãe, por que nós camelos temos essas pernas assim tão grandes, tão altas, tão compridas? E a mamãe respondeu, bem filho, nós temos pernas assim longas por causa do deserto, a gente anda pela areia e a areia é muito quente. Então para o nosso corpo ficar longe do calor da areia do deserto, nós temos pernas longas. E mais uma vez ainda, o bebê camelo perguntou, mãe, por que a gente tem esses cílios tão compridos e grossos? E a mãe respondeu, meu filho, é por causa do deserto. Quando a gente anda por lá, o que acontece? Tem tempestades de areia e esses cílios grossos e longos protegem os nossos olhos. Pois bem, aí o bebê camelo pensou um pouquinho e disse para a mãe dele, mãe, a gente tem corcova por causa do deserto, pernas longas por causa do deserto, cílios longos e grossos por causa do deserto. Então, o que nós estamos fazendo no zoológico? Seja a pessoa certa no lugar certo. Os camelos não foram criados para andar para viver no zoológico. Foram criados para viver no deserto. É lá que as habilidades que eles têm serão muito úteis para eles. É lá o habitat deles. É lá o lugar deles. Você precisa descobrir qual é o seu lugar. Seja a pessoa certa no lugar certo. Até o próximo episódio. Abraço!